o que fazer quando você trabalha direito, faz seu trabalho de maneira impecável, dia e noite, sol e chuva, segunda a domingo, dá o seu melhor, estuda, faz tudo que está ao seu alcance para que seu trabalho saia impecável. Mas aí você descobre que tem uma cobra te monitorando e essa cobra, ela fica levando e trazendo informações sobre você, inventando história com o seu nome, fazendo fofoca, tentando prejudicar você e dá até o seu nome, coloca seu nome na lista para que você fique desempregado. O que fazer em relação a essa situação? Entregar à justiça divina, né? Continuar trabalhando, fazendo sua parte. Eu já passei por uma situação que infernizaram a minha vida para eu sair de um emprego, sabe? Sabe quando você está num lugar e todos os funcionários da empresa, eu não sei se a empresa mandou, se eles fizeram porque quiseram, né? Porque existe vários tipos de assédio. Existe o assédio horizontal, vertical, existe vários tipos de assédio. Mas assim, né? Eles trabalharam incansavelmente para que eu saísse da empresa, porque eu sempre ficava depois do meu horário e na mente deles, se eu ficasse depois do meu horário, eles seriam obrigados a ficar também. Eu pensava individual, porque eu ficava porque eu queria adiantar meu trabalho para que no dia seguinte não tivesse trabalho acumulado para mim e não desse o que falar ao chefe, né? Mas isso daí era mal interpretado. As pessoas interpretavam como se eu quisesse me aparecer, como se eu quisesse tomar o lugar deles e tomar algum cargo. E não queria que eu ficasse até mais tarde. Muita gente se sentia incomodada, se sentia cobrado pela situação e pá, tudo bem. Mas eu sempre procurava seguir a regra, né? Se alguém dissesse não pode ficar, eu não ficava e pronto. Enfim. Eu passei por várias situações, né? Já teve situações de nego escrever me xingando no e-mail, um e-mail que era coletivo para a empresa toda, uma funcionária do nada botar um xingamento lá, né? Fazer coisas erradas e dizer que era eu que estava fazendo, enfim, infernizavam a minha vida para que eu pedisse a demissão do trabalho, para que eu saísse do trabalho. Até que eu não aguentei mais. E aí, quando me colocaram na lista de desemprego, aí o meu supervisor da época me chamou, né? E perguntou se eu queria sair ou se eu queria mudar de setor. Daí eu falei pra ele que eu preferia sair, porque eu já não estava aguentando mais, né? Aquela pressão psicológica que eu estava vivendo, e eu tinha medo que se eu mudasse de setor, no outro setor eu também não fosse bem aceita e ao invés de melhorar, piorasse. E eu não sabia se eu ia suportar mais aquilo que eu estava suportando. Daí eu decidi sair. Só que eu saí serena e tranquila, né? E eu me lembro que quando eu saí, o vigilante olhou pra minha cara e falou: logo você vai sair, que pena, fiquei sentido. Só que eu não sei se ele falou aquilo realmente de coração ou se ele falou aquilo na ironia. Eu senti um pouco de ironia, mas eu posso estar enganada, que a gente não pode julgar, né? As pessoas. Mas eu saí assim completamente tranquila, porque eu sei que quando Deus fecha uma porta, Ele abre 10. E hoje em dia eu até agradeço, né? Eu fico pensando, se eu tivesse em outro setor, talvez eu estivesse ainda trabalhando, tal, seria bom pra mim, teria minha renda, beleza. Mas eu também talvez não tivesse aprendido o que eu tô aprendendo hoje. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o que eu aprendi hoje foi através de um amigo que eu conheci em um grupo bilíngue. Talvez eu tivesse conhecido esse amigo ainda, né? Se eu ficasse em casa na internet, ou talvez não. Talvez eu chegasse em casa muito cansada e não tivesse tempo de ficar na internet e não fosse estudar idioma e não fosse aprender isso aí. Talvez eu estivesse muito ocupada enriquecendo outras pessoas e não teria tempo de enriquecer a mim própria. Então, eu saí serena e tranquila e hoje eu vejo que foi bom pra mim. Aprendi várias e várias coisas depois disso. Hoje em dia eu não tenho um trabalho formal, já trabalhei de várias coisas, mas foi um aprendizado para mim. E eu sinto que o futuro reserva coisas melhores para mim. Então, sempre que você for demitido do trabalho, não chore. Agradeça a Deus e aguarde o que é que o futuro reserva para você lá